a conscientização. Porque se estamos cônscios ou conscientes acerca daquilo que o Senhor fez por nós, que o Senhor nos deu, que o Senhor Deus nos concede por meio de todo o evento que se deu neste período, nós vamos nos alegrar no Senhor, nós vamos nos regozijar nele, porque compreender, queridos, que Ele não está morto, que Ele vive, que Ele ressuscitou, é o cumprimento da palavra, da promessa, da profecia, mas que também nos assegura que assim como Ele vive, nós viveremos, assim como Ele ressuscitou, nós ressuscitaremos com Ele no grande dia e viveremos para a eternidade, porque essa é a promessa de Deus. Jesus Cristo não faz esse movimento por acaso. Isso não é fatalidade, isso não é mera coincidência, isso é o cumprimento de uma promessa, para que nós então pudéssemos, por meio dele, pela adoção de Jesus Cristo Jesus, sermos reconciliados a Deus e vivermos a eternidade no Senhor que nos fora proposto. Então voltamos para o momento da Páscoa, nós precisamos entender como isso acontece na primeira instância. A Bíblia menciona no livro de Êxodo, no capítulo 12, o evento em que é instituída a Páscoa do Senhor. E o que acontece nesse tempo e nesse período? Mas não antes de sabermos o significado. Vamos aqui ao significado. Todos sabem o que significa a palavra Páscoa? Todos sabem? Quem sabe levanta a mão, vamos interagir. Quem sabe o que significa Páscoa? Levanta a mão. Agora, quem não sabe o que significa a palavra Páscoa? Pode levantar a mão, não é vergonha, não tem problema, estamos aqui para compartilhar a parte de Deus. Quando eu perguntei quem sabe, levantou a mão uma dúzia. E quando eu perguntei quem não sabe, enfim, teve um pouco que não interagiu, mas louvado seja Deus, estamos nós com a oportunidade de falar a respeito. Páscoa. O que significa Páscoa? Bem disse a irmã. Páscoa significa passagem. Significa passagem. E isso acontece no livro do Êxodo, que eu estou compartilhando, com o povo de Israel. No tempo em que o povo havia estado no Egito cativo, prisioneiro. E como o povo de Deus torna-se prisioneiro e cativo no Egito, se esse povo tinha uma promessa, o que fez com que esse povo fosse parar no Egito, o que fez com que esse povo deixasse de estar plenamente aos cuidados de Deus, para assim então viver a promessa, os bens e os benefícios que o Senhor lhes havia proposto. Sabemos que Jacó já era um filho por nome José. José vai viver a promessa, passa por todo o processo e chega a exercício daquilo que o Senhor havia proposto ao seu coração. José seria governador do Egito, então José nesse período para lá ele vai para o Egito, em ascensão acerca daquilo que o Senhor havia proposto ao seu coração e revelado como um sonho, que seria um ministério, seria um dom de Deus manifesto para a glória do nome de Deus, tanto sim, que quando José ele é chamado à presença de Faraó, para revelar o sonho, Faraó fala com ele dizendo: ouvi dizer de ti, hebreu, tu é homem capaz de revelar o teu sonho. E José faz o que muitas vezes temos necessidade de fazer, mas encontramos algumas dificuldades. José tira de si o mérito, a glória, tira de si toda a honra e remete para Deus, apontando para o céu e dizendo: eu não, mas o Deus a quem eu sirvo trará resposta de paz ao coração de Faraó. Então ele deu a Deus a glória devida, e Deus honra José. Ele começa a governar a terra do Egito, no exercício do seu governo, a terra prospera, Faraó que era rico torna-se muito mais. Mas entender que isso tudo tinha um propósito, porque Deus estaria cuidando do seu povo e provendo para o povo num tempo difícil. Deus daria estratégia a José para que ele assim pudesse fazer. E todo o povo de Israel, em virtude da necessidade que vivia naquela época, da escassez que houve na terra, porque foram 7 anos de fome, mas antes disso houveram 7 anos de fartura. E José então se precaveu, se organizou, geriu todo o recurso, fez uma boa gestão para que no tempo da escassez ele tivesse como se manter e cuidar de todo o povo. E assim foi então o povo de Israel levado para o Egito, para lhe ser cuidado, para ser nutrido e alimentado. Aqui vem uma lição muito importante, irmãos, para que nós fiquemos atentos em Deus. Porque muitas vezes a terra que somos levados para ser cuidados e receber a provisão de Deus pode se tornar um cativeiro se nós perdermos o foco. Israel foi debaixo da promessa, Deus estava cuidando, tratando deles para que nada faltasse a Israel. Deus prepara um governador, Deus
Israel é levado ao lugar para receber o cuidado de Deus, pois havia um gestor da parte do Senhor. E quando chega a família de Israel, com o nome de Jacó, ao Egito, eles têm destaque, porque eles lá vão passar a possuir terra, bens, gados. Eles tornam-se um povo próspero. E foi a prosperidade do povo de Israel que fez com que Faraó se indignasse, então quisesse colocar o povo em cativeiro, porque perceberam que o povo crescia e se multiplicava. Por quê? Porque esse povo tinha uma promessa da parte de Deus. E muitas vezes a promessa de Deus sobre as nossas vidas vai fazer com que a gente seja perseguido, irmãos. Mas precisamos nos mantermos firmes no foco, no propósito. Entenda, lembra que eu falei, que é a terra que pode simbolizar a provisão e cuidado de Deus, possa se tornar o lugar de cativeiro, se nós perdermos o foco. Era o povo de Deus, nação santa, raça ariana, o povo eleito e escolhido do Senhor, que estava ali para viver o cuidado de Deus, mas que por um momento perderam o seu foco e deixaram de adorar o Deus que é Criador do céu e da terra, citando aos ídolos do Egito, vivendo idolatria. E a Bíblia vai dizer que não se pode adorar a dois deuses, porque de certo um há de se aborrecer. E assim acontece por sua infidelidade, por sua prostituição, por sua imoralidade, acerca de ter se corrompido com outros deuses. Israel começa a viver um período nebuloso e muito duro. Mas entenda, irmãos, viveram esse período, mas em momento nenhum Deus se esqueceu de Israel. Amém. Porque Israel era um povo escolhido de Deus, era uma nação a qual Deus trouxera para si, para que Israel pudesse refletir a glória de Deus para alcançar todos os povos da terra. E então Israel lembra-se de Deus e começa a clamar ao Senhor, clamando a Deus o seu favor. E Deus que está sempre atento, porque Deus não está com seus ouvidos obstruídos, que não nos possa ouvir, que não possa ouvir o nosso clamor. Por isso digo e repito, no dia de hoje, se for necessário, levante a sua voz, clame a Deus, fale com o Senhor, porque ainda que por um momento alguma coisa não esteve bem, não deu certo, não funcionou, Deus pode ouvir a sua oração e tirar o seu cativeiro. Deus pode levantar um libertador para ir em sua direção, querido, manifestando a sua glória e fazendo de você um povo livre. Assim comigo também, da mesma forma. E então Deus levanta Moisés para interceder por este povo. Moisés vai ao Egito, lá chegando, começa a então negociar. É surreal Deus levantar Moisés, porque teoricamente Moisés era alguém inato, era alguém que não estava capacitado a executar aquela missão. E ele vai retornar com Deus dizendo: mas Senhor, eu que sou pesado de fala, sou incircunciso de lábios, talvez não fosse a pessoa mais indicada. E eu quero dizer para você nesta manhã, querido, ainda que também por algum momento você esteja se sentindo em Deus incapacitado para cumprir o chamado, entenda, o Senhor que te chamou, Ele vai te capacitar, vai preparar os meios, as ferramentas. Deus vai preparar caminho para que você cumpra a promessa dEle, para que você exerça o seu chamado, para que você exerça o seu ministério. Entenda, não é você, é o que está em você, é o que está em você da parte de Deus, é a unção do Senhor sobre a sua vida, é a manifestação da glória de Deus. Assim foi com José. José, ele disse: não, eu não, mas o Deus a quem eu sirvo. A glória de Deus é tudo dele, porque dele para isso são todas as coisas. Precisamos entender que tudo que viermos a fazer precisa verter em glória ao nome de Deus. E Paulo segue dizendo: preciso fazer essa emenda. Quer comamos, quer bebamos, façamos tudo para a glória de Deus. E então, vai Moisés na direção do Egito, intercede pelo povo. E ali, a gente já sabe da batalha travada, houve uma luta muito grande, houve uma grande luta, que digo, de flexibilidade ou inflexibilidade. Moisés intercedendo pelo povo, querendo trazer o povo para a libertação, para viver a promessa de Deus e ir na direção da terra prometida. E então Moisés, nesse movimento de trazer o povo, de tirar o povo para ver as promessas de Deus, houve um grande conflito, porque houve resistência da parte de Faraó, e Faraó exercia grande poder na terra do Egito, não querendo assim libertar o povo. E aí o que acontece então? Começa assim um grande duelo de manifestação de poder.
Porque Moisés começa a manifestar poder da parte de Deus, e Faraó começa a exercer algum poder manifesto da parte das trevas. Mas entenda uma coisa, queridos: o mal nunca vence. Isso está como um tópico aqui, mas eu preciso falar dele agora. O mal nunca vence. Ele pode prevalecer por algum momento, e a gente vai ver e ter a falsa impressão de que por um momento o mal está vencendo. Mas entenda que Deus é a plenitude do bem. Deus é a essência do bem. O bem procede de Deus. Então precisamos entender: Deus não perde. E assim como Deus não perde, o bem também não vai perder nunca. Amém. Podemos passar momentos difíceis, momentos de tribulação, provação, desafio, mas que isso até nos sirva para aprendizado, para crescimento e construção, para que possamos amadurecer no Senhor. E entenda que tudo que vivemos e passamos nas mãos de Deus terá um fim proveitoso, porque Deus, Ele é um especialista, queridos, em vergir, em converter, em mudar as coisas. Muitas vezes nós achamos, queridos, que coisas que vêm sobre nossas vidas, que nos tragam dores ou tristeza, ou que aparentemente nos proporcionam algum dano, é algo para acabar com a nossa história, com a nossa vida. Mas entenda que muitos homens de Deus viveram coisas dificílimas ao longo da sua trajetória, mas que de alguma forma Deus utilizou a sua dor, a sua dificuldade para glorificar o nome dele. Assim foi com Daniel quando entrou na cova. Deus não livrou Daniel da cova, permitiu que ele passasse pelo processo, mas quando Daniel sai da cova, existe um novo decreto da parte de Deus para que o nome do Senhor fosse glorificado. E entenda que o servo de Deus havia sido preservado e cuidado pelo Senhor. E muitas vezes queremos que Deus nos tire dessa atmosfera de dificuldade, mas que se nós entendemos que talvez seja essa uma razão, um motivo, seja um meio pelo qual o Senhor pode glorificar o nome dele, nós vamos olhar para isso de forma diferente. Então Moisés vai para libertar o povo. Tem muitos embates e muitas lutas. Então, dado momento, já chegando na finalização deste embate, aproximando-se, se não estou equivocado, a 10ª praga, que seria a questão dos primogênitos. Antes dessa ocasião, no capítulo 12 de Êxodo, Deus ordena a celebração da Páscoa. E aí então chegamos na Páscoa depois de toda essa caminhada. Deus diz que precisa matar um cordeiro macho, sem mancha, sem marca, sem mácula, que o sangue do cordeiro haveria de ser passado nos umbrais da porta, porque isso lhe serviria por sinal, porque haveria uma grande mortandade em toda aquela terra, onde todo filho macho primogênito morreria, mas se aquele que tivesse o umbral da sua porta pintado com o sangue do cordeiro, não teria a sua casa atacada por este mal, seria preservada, e o anjo da morte que passaria pelo Egito, matando todos os filhos machos, sendo um primogênito, passaria por estas portas, ele passaria e nenhum dano se faria. E aí então fica a Páscoa, sendo esse referencial para a celebração, que o povo de Israel, tendo passado por este processo, eles passam da condição de cativos a libertos. E isso vai converger para a nossa situação e para a celebração da nossa Páscoa atual. A Páscoa mudou? Não. Continuamos celebrando ao Senhor. Até porque, se não estou equivocado, no capítulo 14, do capítulo 12, no versículo 14, Deus vai dar uma ordem dizendo que vocês façam isso por celebração perpétua, exatamente. Esse dia será por memorial, e vocês o celebrarão como festa ao Senhor. De geração em geração, vocês celebrarão esse dia por estatuto perpétuo. Por esta razão nós fazemos isso até hoje. Celebramos a Páscoa, porque assim como naquele tempo morreu o cordeiro, derramando o sangue, pintando os obrais, para que eles fossem livres, da mesma forma, nós precisamos viver e celebrar isso no dia de hoje. E a celebração da Páscoa para nós, isso converge para Cristo Jesus. Lembra? Um cordeiro macho, sem mancha, sem mácula, que derramasse o seu sangue, que por meio do seu sangue todo o povo alcançasse misericórdia, alcançasse graça, alcançasse salvação e permanecesse vivendo a vida e a promessa de Deus. E aí, querido, fazendo isso como memorial, por essa razão temos hoje, e precisamos fazer isso constantemente, viver e celebrar a Páscoa. O comércio tenta pregar para nós, para nossos filhos, que Páscoa é chocolate, é coelho, nada contra o chocolate, coma seu doce. Se puder, tira bem de saúde, senão não faça. Mas entender, querido, que
Páscoa é Cordeiro. Páscoa é o Cordeiro Santo que tira o pecado do mundo. Isso vai manifestar-se no Novo Testamento, na vida de Jesus Cristo, e não por acaso isso acontece. A perseguição de Jesus Cristo, a prisão, a morte, a ressurreição de Jesus acontece na Páscoa. Porque todo esse movimento, já desde o primeiro instante, toda a narrativa desde o Antigo Testamento aponta para Jesus Cristo, um cordeiro que é morto para fazer reconciliação entre Deus e o homem. Digo não, entre o homem e Deus. Quem se desligou foi o homem, e Deus permaneceu no mesmo lugar. E isso precisamos reconhecer. Se alguém precisa voltar, fazer um movimento para ser reconciliado, este é o homem, porque Deus está no seu trono, no seu lugar parado, de braço aberto, esperando pelo homem que assim decide fazer. Quando Adão peca no Éden, Deus, ele mata um cordeiro, e do seu pelo, ele faz veste para Adão e cobre o pecado. Então, a restauração, a reconciliação e o acesso, porque o homem havia se escondido de Deus, Deus procura: Adão, onde estás? E ele responde dizendo: Senhor, ouvi a tua voz e me escondi, porque temi, porque eu estava nu. Então Deus aqui pega um cordeiro, mata um cordeiro e veste Adão, para que Adão pudesse encontrar liberdade para voltar a vir à presença de Deus. Assim o Senhor fez conosco, por meio do sangue de Jesus Cristo. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário, derrama sobre nós o sangue do Cordeiro, que nos reconcilia, nos purifica, nos limpa, nos liberta e nos leva a Deus na possibilidade de relacionamento, para que possamos viver uma vida plena no Senhor. Essa é a proposta da Páscoa, essa é a proposta do Cordeiro: reconciliação, vida eterna, plenitude no Senhor. Precisamos entender, queridos, que Deus está no controle o tempo todo. E aqui quero voltar agora aqui para esse tempo do Novo Testamento, acerca dessa narrativa em Lucas capítulo 24, verso 1 ao 5, acabamos de ler há pouco. Esses eventos que começam a acontecer, precedendo a prisão, a morte de Jesus Cristo, e depois seguindo toda a narrativa, falando acerca da ressurreição, do período dele que esteve aos nossos olhos inativo, porque depois, estudando, lendo a Bíblia, nós vamos aprender que nesse tempo ele trabalhou, que ele fez coisas enquanto ele estava morto. A Bíblia vai dizer que ele foi ao inferno, tomou a chave do inferno, da morte. Então nós achamos que ele estava inativo, sem nada a fazer, mas ele estava trabalhando, porque ele trabalha o tempo todo. Deus não dorme, não dormita, queridos. Enquanto estamos aqui, Deus está trabalhando no nosso favor, Deus está fazendo coisas na nossa vida, Deus está fazendo coisas na nossa casa, Deus está fazendo coisas na nossa família. Deus está fazendo solução em questões que nós achamos que não vai ser feito, que não vai acontecer, mas isso é incredulidade. Assim aconteceu também com os discípulos. Podemos nos achar então em condição desfavorável, ou sendo o pior dos servos. E o que podemos dizer então acerca dos discípulos que ouviram falar acerca da ressurreição de Jesus, mas não nutriram no seu coração essa expectativa? Porque alguns foram sim buscá-lo, foram achar Jesus, foram buscar por ele no sepulcro, mas não o encontraram, e veio a frustração. Queridos, por alguma razão não está buscando, não está achando, é porque ele não está no lugar que você está procurando. Mas entenda, ele já ressuscitou, já está operando milagres, maravilhas. Nós precisamos ter isso no nosso coração e entender que Deus tem o controle de tudo. Nós achamos que não. Deus não perde o controle, queridos, e algumas coisas vão acontecer dentro do cenário de permissividade da parte de Deus. E a permissividade é a permissão independente da vontade. Tem coisas que Deus não quer que aconteça conosco, tem coisas que Deus não quer que nos suceda. Mas entenda também, Eclesiastes capítulo 3, do verso 19, a Bíblia vai dizer: todas as coisas sobrevêm de igual modo ao ímpio e ao justo, aos homens e aos cães. Então entenda, querido, o sol vai bronzear a pele daquele que acerta e a pele daquele que erra. Como a chuva da mesma forma vai molhar os dois. Entender que muitas vezes não é o que acontece, mas é como nós reagimos às circunstâncias. Muitas vezes lamentamos por perder alguém. Se entendemos o ciclo da vida, vamos entender, querido, a vida é passageira, uma certeza que temos, porque Gênesis capítulo 3, também no verso 19, narra dizer o seguinte: que o homem foi formado do pó da terra, e para a terra voltará. Então isso precisa se cumprir, porque está escrito. Precisamos preparar nossos corações e dizer: mas está preparado algum dia? Nunca estaremos preparados. Por quê? Porque sentiremos falta das pessoas, choraremos. Jesus chorou. João capítulo 11, no verso 25, Lázaro morre e Jesus chora. Nós vamos passar por esse processo.
Mas se nosso coração estiver cheio da certeza e a nossa mente de que Deus não perde o controle, nós vamos entender que até as dificuldades podem glorificar o nome de Deus. Deus não perde o controle, queridos. E como falei anteriormente, o mal nunca vence. Nesse evento que Jesus Cristo é preso, levado à tribuna, a júri, ele passa, se não estou equivocado, por 3 ou 4 julgamentos. Se não estou equivocado, acho que foi nessa faixa 3 ou 4. Ele é levado perante o sumo sacerdote, ele é levado perante Pilatos, depois ele é levado à júri popular, onde o povo grita, crucificam. Ele passou por tudo isso, queridos. E muitas vezes a esperança do nosso coração é de que Jesus não fosse passar por esse processo, é de que Jesus, por ser o Rei da Glória, ter manifesto a virtude do Espírito, curando, porque esse era o fundamento dos milagres, curando, libertando, ressuscitando, ele não precisava passar. E às vezes na nossa cabeça, como juízes, que muitas vezes acabamos nos colocando assim, exercendo juízo, nós queremos falar do povo de Israel, dizendo assim: nossa, mas esse povo que era o povo dele, se fosse eu, tinha feito diferente, eu não tinha crucificado Jesus, eu não tinha mandado crucificar, não tinha que soltar Barrabás. Pense no seu coração, pense na sua mente: será que não, queridos? Será que nós também não teríamos clamado por Barrabás e dito crucificam? Porque talvez hoje não, mas durante um longuíssimo período da nossa vida, ou das nossas vidas, nós escolhemos Barrabás. E quando escolhemos Barrabás? Quando pecamos. Quando nós pecamos, quando escolhemos o pecado, quando escolhemos aquilo que não agrada a Deus. Mas isso é uma coisa da natureza humana. Enquanto não manifesta-se a glória de Deus, o poder de Deus, até porque a Bíblia vai dizer que só o Espírito de Deus convence o homem da justiça, do juízo e do pecado. E isso é coisa que nos falta. Por isso fazemos esse senso, esse juízo. Então Jesus Cristo passa por toda a via dolorosa, sendo açoitado, tendo apanhado, sendo cuspido, colocaram nele uma coroa de espinho. E entenda, queridos, por um momento isso parece que está dando tudo errado. Aos olhos naturais está dando tudo errado. Mas lembra, Deus não perdeu o controle. Essa palavra tinha sido anunciada, isso tinha sido profetizado, que assim sucederia, que ele seria traído, seria entregue, seria preso, seria morto. E aí precisamos voltar também para a Bíblia que diz que nós somos o que a Bíblia diz que somos. Vamos aonde a Bíblia diz que vamos, e temos o que a Bíblia diz que temos. Sobre o que as pessoas pensam, sobre o que as pessoas falam, o que as pessoas acham, eu abro mão, eu fico com o que a Bíblia diz, e eu vou ser o que a Bíblia diz que eu sou. A Bíblia diz que eu sou o Filho de Deus, e é essa verdade que eu quero viver. A Bíblia diz que eu vou viver para a eternidade, e é essa verdade que eu quero viver. A Bíblia diz que eu posso viver a cura do Senhor, e eu estou vivendo essa verdade. A Bíblia diz que eu posso ter uma família abençoada, e é essa verdade que eu quero para a minha vida. A Bíblia diz que eu serei próspero em Deus, e é essa verdade que eu quero para a minha vida. A Bíblia diz que eu sou luz, e eu quero ser luz. A Bíblia diz que eu sou sal da terra, e eu quero ser sal da terra. Como funciona o sal? De todas as características e todas os seus favores. Um deles é sabor, mas o mais fantástico que eu creio no meu coração do sal é a capacidade de preservar. Porque o sal utilizado na carne, como a gente vê a carne salgada, era um meio para estagnar o processo de putrefação, para não apodrecer. Então nós, como sal na terra, temos em Deus a capacidade de estagnar esse processo de apodrecimento que está acontecendo na sociedade atual. Então por isso fico com a palavra: sou o que a Bíblia diz que sou, e eu quero ser todas as coisas que a Bíblia diz que sou, em Jesus Cristo. E aí volta então, a promessa está se cumprindo, está tudo em andamento. Jesus na Via Cruz, temos um evento fantástico, o encontro de Jesus Cristo com Simão Sirineu, que falamos na semana passada, um amigo que encontrei, e muitas vezes encontramos amigos ao longo da jornada. E eu louvo a Deus pela vida de muitos amigos, e queria ter dito isso na última ministração, mas acabei não falando. Mas hoje, na ministração de Deus, quero dizer: meu pastor, o senhor é um amigo que eu encontrei ao longo da minha jornada. Diácono Grey, você é um amigo que eu encontrei. Bruno Marcelo, você é um amigo que eu encontrei. José, Diácono José, você é um amigo que eu encontrei. Amigo Márcio,
Você é um amigo que eu encontrei. Amados, vocês são amigos que eu encontrei no Senhor. E eu louvo a Deus por isso, porque ao longo da nossa jornada nós precisamos encontrar amigos. Rafael, você é um amigo que eu encontrei no Senhor. Eu louvo a Deus pela sua vida, você está aqui neste lugar esta manhã. Amém? Louvado seja Deus. Queridos, e então Jesus, passando por todo esse processo, encontra com um homem com o nome de Simão Sirineu, e ali o homem ajuda, constrangido pelos soldados, a levar a cruz, e vem tudo se cumprindo, segundo o que fora dito. Jesus é crucificado, é morto, morte de cruz, uma morte tenebrosa, uma morte que era dada aos criminosos. Nós já ouvimos isso diversas vezes, sim, mas precisamos entender que tudo que ele recebeu e tudo que ele levou sobre si não pertencia a ele, porque o que Jesus levou sobre si foi o preço do pecado, e a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então Jesus morre a nossa morte, para que nele nós pudéssemos viver a vida eterna e ficar no Senhor para a eternidade. Então precisamos nos alegrar, sim, sofrimento, dor, mas Ele fez, Ele recebeu, Ele suportou, porque nós não suportaríamos. Então manifesta-se o Filho de Deus, para que então nós tivéssemos acesso ao trono da graça, porque a Bíblia diz também que no evento da crucificação, o véu se rasgou e foi feito acesso para o homem novamente por meio de Cristo Jesus. Aleluia! E aí, querido, precisamos entender todo esse processo de dor, e muitas vezes passamos por processos de dor, em nossas vidas. E aí, irmãos, vai ter momento que isso é inevitável, porque nós não controlamos todas as coisas, mas servimos a um Deus que pode todas as coisas, porque Ele é onipotente, e é sobre isso que deve estar apoiada a nossa fé. Entender que quando há um propósito de Deus, depois da dor, querido, assim foi com Jesus no deserto, ele passou um processo 40 dias, a Bíblia vai dizer que teve fome, foi tentado por Satanás, mas ao fim de todo esse processo, a Bíblia diz, vieram os anjos do Senhor, e o banquetearam, e o serviram. E entenda, querido, que você vencendo esse processo em Deus, os anjos do Senhor estão prontos e preparados para te entregar uma bênção, para te entregar o desejo do seu coração que esteja alinhado com a vontade de Deus. Não é, querido, pregação sobre prosperidade, não é triunfalismo, são as verdades de Deus, é aquilo que o Senhor tem proposto. Deus tem uma promessa na sua vida e na minha vida, e nós precisamos levar o nosso coração para essa atmosfera, para que possamos viver em expectativa, exercendo a fé, porque a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a certeza das coisas que se não veem. Nós não estamos vendo ainda, mas temos a certeza que vai acontecer, porque estou movido de fé. Aleluia! Então, meu amado, depois da dor, esse deve ser o ponto alto. Qualquer processo que vamos passar, uma intervenção cirúrgica, uma preparação para um curso, um evento, para uma qualificação profissional, diga aos militares o quanto sofrem para poder chegarem, galgar as suas promoções, as suas patentes. As pessoas que buscam promoções no seu trabalho, aquele que almeja chegar em algum lugar, quem quer ter uma família abençoada em nome de Jesus Cristo? Amém? Dá trabalho, porque precisa dedicar tempo, precisa ter atenção, precisa ter doação. Você precisa se doar, eu também, porque isso é como uma árvore, precisa ser plantada e regada todos os dias. Assim é a família, é uma coisa que exige atenção. Vai ter o tempo de plantio, de regar, de adubar, de afofar a terra. Vai ter o tempo de poda, que às vezes dói um pouco, mas é para o crescimento, e precisamos entender isso. Então queremos muitas vezes viver o melhor de Deus sem viver o processo, sem passar pelo processo. Como Jesus Cristo ia ressuscitar, irmão, se ele não morresse? É testemunhar da cura, pastor, sem ter estado enfermo. É falar de prosperidade sem ter passado necessidade. Não vamos passar? Lamento dizer, ou me alegro no Senhor em te dar essa notícia, você vai passar. Amém. Para que você possa viver o milagre de Deus e testemunhar. E se já está passando, dá uma glória a Deus. O que precisamos fazer, queridos, é aprender com Paulo, que quando escreve a carta aos Filipenses, no capítulo 4, a partir do verso 10, ele vai dizer: não digo isso como por vanglória, mas aprendi a contentar-me com o que tenho. No verso 11 ele diz:
Aprendi a ter sobrando e a ter falta. Aprendi a ter abundância e passar escassez, a viver na fartura e a passar fome. Paulo fala sobre os opostos extremos, mas antes ele fala dos opostos extremos, ele fala sobre contentamento, que ele aprendeu a estar contente em toda situação e circunstância, entendendo que tudo é possível para Deus, e que todas as coisas podem convergir na glória do Senhor, porque se não me alegro, compartilho o testemunho da fartura, eu posso dizer, aguentei, suportei, mas porque Deus foi comigo. E de alguma forma o nome do Senhor vai estar glorificando, vai estar sendo glorificado, que digo, por quê? Porque a capacidade de suportar, de superar e vencer também vem do Senhor. E é por isso que Paulo vai ratificar e concluir dizendo no verso 13: posso todas as coisas em Jesus Cristo que me fortalece. Aqui está, tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia. Está no endereço? Sim, 4:13 de Filipenses. Entende? Mas por que Paulo faz essa menção, essa narrativa? Porque ele entende que passando por todo o processo, tudo de alguma forma, e a comunidade de Deus de glória ao nome de Deus, porque ele pode todas as coisas em Cristo. E assim como Paulo pode, nós também podemos no Senhor. Estamos passando por um processo, querido. Vamos vencer esse processo e ser derrotado no nome de Deus. Precisamos enxergar um pouco além, precisamos ver um pouco mais. E a proposta é exatamente essa: depois da dor, precisamos entender, querido, que Deus estabelece propósitos em nossas vidas que não serão fáceis, que vão exigir de nós tempo, dedicação, atenção, renúncia, esforço. A morte do eu, porque Paulo fala sobre isso também: a vida que vivo agora não vivo mais eu, se não vivo, está morto. Cristo vive em mim. É isso que precisamos ter de convicção. E aí, irmãos, muitas vezes essa via dolorosa, esse processo árduo que muito nos parecerá pesado sobre os nossos ombros, precisamos entender, talvez isso seja o caminho para o milagre que Deus está fazendo, o que Deus vai fazer na sua vida, irmãos. Como na minha vida, José foi traído pelos irmãos, jogado na cisterna, passou por todo aquele processo de dor, mas entenda, era o caminho do milagre, irmãos. Talvez a dor que você está vivendo neste tempo seja o caminho do teu milagre. Se alegre no Senhor, irmão, pelas dores. É difícil, irmãos, é difícil ser grato a Deus por um dia mau, por uma dificuldade, por uma falta. É muito difícil, irmãos. Mas, queridos, nós entendemos que Deus é conosco, que Ele está no controle e que nós podemos tudo porque Ele nos fortalece, queridos. Nós vamos romper no Senhor Jesus. Davi foi perseguido, o homem tinha sido ungido, irmãos, para ser o grande rei de Israel. Ele era homem segundo o coração de Deus, mas viveu um processo de dor, de luta, de perseguição, de sofrimento. Ele passou por isso. Mas entenda, esse era o caminho do milagre. Não vai ser para todos, irmãos. Vai ter pessoas que te olhar assim e dizer: nossa, mas esse irmão vive uma vida tão light, nada acontece, nada sofre. Mas entenda que a dificuldade, querido, as lutas, elas estreitam o teu relacionamento com Deus. Porque eu creio no meu coração, irmãos, que nos dias mais difíceis são os dias que nós nos colocamos diante de Deus com as orações mais sinceras. Muitas vezes, quando o armário está cheio, quando a roupa está nova, quando o caminho é curto, quando o tempo é favorável, as nossas orações são simplesmente: Deus, muito obrigado por tudo, tu conhece o meu coração. Nós não temos capacidade de relacionar muito bem com Deus no dia da prosperidade. Irmãos, não é uma regra, mas nós sabemos que isso acontece. Eu não estou falando pelos outros, não, estou falando por mim. E eu louvo a Deus, porque estou vivendo um tempo de comunhão maravilhoso do Senhor, porque o negócio está impensado, irmãos. Isso te leva para os pés da cruz, isso te leva a buscar a Deus. Por quê? Porque seguimos a fé. E a orientação do salmista que diz: eleva meus olhos para o monte. De onde me virá o socorro? O socorro vem do meu Senhor, que meu Senhor é eterno. Aleluia. Então esse tempo também serve como um tempo de aperfeiçoamento e aprimoramento em Deus, para que a gente venha crescer em intimidade com o Senhor e possamos viver o melhor de Deus. Porque coisa boa é, irmãos, é você ter relacionamento, é você ter intimidade com uma pessoa, que dirá com o Deus Criador do céu e da terra, por meio do seu Santo Espírito, que se faz presente no meio de nós. Aleluia. Davi, Jesus Cristo querido também.
passou por este processo. Eis aí a via cruz. Jesus sendo crucificado, morto, ele morreu, queridos. Isso para muitos simbolizou naquele tempo o fim da história, a perda do propósito. Simbolizou para muitos uma grande decepção. Aí podemos lembrar dos discípulos que vinham andando a caminho de Emaús, entre si conversando, e de repente Jesus Cristo chega próximo deles e começa a falar com eles. Sobre o que vocês estão conversando, sobre o que estão falando. E os discípulos diziam assim: ó, Senhor, está contigo. Olha, só tu não sabe o que tem acontecido na cidade? Quer dizer para o mestre o que havia acontecido com o próprio mestre. Oh, louvado seja Deus! Enquanto conversavam, discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Eles estavam ali conversando, queridos, com um tom de frustração nos seus corações. Por quê? Porque a expectativa deles é de que a coisa não estava funcionando bem, que tinha dado tudo errado, porque disse que Jesus Cristo, ele morreria, mas ressuscitaria no terceiro dia. Mas eles não esperaram por isso, eles não esperaram pela completude da promessa, pelo grande fechamento do ciclo acerca daquilo que foi prometido por Deus. Isso acontece conosco, irmãos. Talvez estejamos vivendo um período nebuloso de dificuldade, de dores, onde não estejamos conseguindo ver a consumação da promessa. Mas entenda, o Deus que prometeu é fiel para cumprir, e Ele vai cumprir a sua promessa em nossas vidas. Tudo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, irmãos. Precisamos levar nosso coração para essa certeza. E a outra coisa, agora caminhando já para o cenário, depois da morte, no tempo da ressurreição de Jesus Cristo, o que não nos pode acontecer, queridos, é buscar Jesus aonde não se pode achar. O verso 5 do capítulo 24 de Lucas, capítulo 24, no verso 5, vai dizer assim, já no finalzinho: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Queridos, não podemos procurar Jesus aonde não se pode achar. Se Ele disse, ao terceiro dia eu vou ressuscitar, precisamos guardar no nosso coração de que Ele de fato estaria ressuscitado naquele terceiro dia. E isso para nos compreender o seguinte, queridos: não precisamos. Por quê? Porque senão de fato estaremos dando viagens em vão, gastando nosso tempo com coisa vã, fazendo aquilo que não vai acrescentar, porque os próprios discípulos, tendo ouvido a promessa, vivido com Jesus, foram atrás de um corpo, foram procurando Jesus morto, e o nosso Jesus não está morto, Ele vive. Aleluia! Ele não está morto, irmãos. Eu não tenho que procurar Jesus em coisas inanimadas, em ambientes que não são propícios, que eu sei que não agradam o coração de Deus. Eu não tenho que procurar Jesus em lugares que eu sei que eu não vou encontrar. Eu tenho que procurar Jesus aonde eu sei que Ele manifesta a glória e o poder dEle. É aí que eu tenho que procurar o Senhor. Eu tenho uma boa notícia para você, mais uma da parte de Deus. Você está no lugar onde você pode encontrar o Senhor. Você está no lugar onde você encontra Jesus e fala com Ele face a face. Você está no lugar onde você consegue falar com Ele abertamente, que muitas vezes não conseguimos fazer isso lá fora. Precisamos sim estar aqui fechados neste lugar, por escolha, neste lugar chamado casa de oração, lugar onde abrimos o nosso coração, rasgamos o nosso peito, falamos sobre a nossa necessidade. Nós estamos no lugar onde podemos encontrar Jesus. Dá uma olhadinha no termômetro rapidinho aí, em nome de Jesus. Já olhou? Irmão, foi rapidinho. Você viu seu irmão? Então, esse é o lugar onde você pode encontrar Jesus. Você pode dar glória a Deus, é glória a Jesus. Por isso, irmão. Esse irmão ao seu lado é um lugar onde você pode encontrar Jesus. É um lugar que você pode buscá-lo, você vai achá-lo. Porque a Bíblia diz, e eu não canso de repetir, em João 14, 16 e 17: eu vou para o Pai para não vos deixarem órfãos. Eu vos enviarei um outro Consolador, a saber, o Espírito da verdade, que o mundo não vê e não conhece, mas vós o conhecereis, porque ele estará convosco e habitará em vós por todos os dias das vossas vidas. Vamos nessa versão aqui. E é o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não
vê e nem o conhece, vocês o conhecem, porque ele habita convosco e estará em vós. Quer dizer, dentro, ele está em você, o Espírito de Deus está em você. Jesus Cristo manifesta-se na sua vida por meio do Espírito Santo. Aleluia! E é isso, querido, nós precisamos buscá-lo aonde podemos achá-los. E a melhor notícia, digo, achá-lo. A melhor notícia, querido, que podia ser compartilhada nesta manhã é o título que aqui está. Ele vive. Jesus Cristo vive e reina para sempre, para o século dos séculos. Amém. Você que crê nessa verdade, glorifique ao Senhor, se coloque de pé e aplaude o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ter um momento de oração. Antes eu queria cantar com os irmãos um louvor. Feche seus olhos. Não tão atrelado a essa questão, mas ao fato de que nós precisamos, irmãos, voltar para a cruz. Porque ela começa a consumação da promessa. É na cruz, queridos, que nós precisamos voltar e deixar na cruz. Deixar na cruz, querido, tudo que passou. Aleluia. Precisamos, queridos, reconhecer a morte de Cristo na cruz. Deixa na cruz.
anos. Sabemos que isso tudo nos parece ser muito mal por narrativa, mas a Bíblia vai dizer, Senhor Deus, que o Senhor levou sobre si, Senhor, todas as nossas dores, todas as nossas feridas, e que pelas tuas pisaduras nós fomos sarados, Senhor. Ah, Deus, ajuda-nos a viver a tua palavra e a tua promessa, que temos a capacidade de voltar diante de ti, Senhor, e deixarmos na cruz, para que possamos viver um novo tempo no Senhor, Pai. Que possamos, papai, viver a Páscoa todos os dias, a passagem, Senhor, do estado de pecador para sermos salvos no Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, seja conosco, Senhor. Recebe o clamor do teu povo, Pai, e atenda-nos, Pai, as nossas petições, mas que sejam, Senhor Deus, alinhadas com a tua perfeita vontade. Assim nós oramos, fazendo menção no nome de Jesus Cristo, que vive e reina para sempre. Aquele que crê assim concorda, diga amém. Pode tomar sempre, irmãos, em nome de Jesus.